tarde a todos. A Margarida e eu vamos apresentar aqui uma parte teórica da artrite reumatoide, síndrome de Sjögren e de lúpus eritematoso sistémico, e depois vamos ter 2 casos clínicos. Como já foi dito, depois nos casos clínicos, se vocês quiserem participar, dizem no bate-papo, escrevem alguma coisa no bate-papo e eu consigo assistir. Pronto, então começando, eu vou falar da artrite reumatoide, depois a Margarida fala do síndrome de Sjögren, fazemos um caso clínico e depois eu falo do lúpus eritematoso sistémico, ok? E depois temos um caso clínico no fim. Dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir colocando no bate-papo e depois, se eu conseguir responder ao longo da apresentação, tudo bem, ou eu ou a Margarida, se não, respondo no fim. Ok, então vamos lá começar. Ok, se isto ajudar. Então vamos falar da artrite reumatoide. A artrite reumatoide é a rainha das doenças reumáticas, na verdade. E, claro que é uma doença inflamatória crónica, imunomediada, e que a sua expressão principal e inicial é nos tecidos sinoviais. Normalmente ela surge com um quadro de inflamação poliarticular simétrica e um dano articular progressivo, que é isso que nós não queremos que aconteça, que leva, invariavelmente, se não for controlada, a uma incapacidade severa e a morte prematura. No que toca à sua epidemiologia, a nível da população mundial, ela pode chegar até 1% de prevalência em toda a população adulta, a nível mundial. Há locais em que ela é mais prevalente, portanto, em algumas comunidades e nos nativos americanos ela é mais prevalente. Aliás, pensa-se que ela terá iniciado nesses locais, portanto, na América do Norte e na América Central, uma vez que achados nos esqueletos desses indivíduos têm alterações sugestivas de artrite reumatoide e, portanto, ela terá surgido no Novo Mundo e o Velho Mundo, como a Europa, não teria a artrite reumatoide e terá vindo depois e não se percebe ainda bem porquê, há várias explicações, nomeadamente o tabaco, que eu já vos falo a seguir, e fluxo de genes. A nível de Portugal, nós temos um estudo que foi feito, que é o EpiReuma, e que nos permitiu perceber qual era a prevalência na população portuguesa. E ela pode chegar, em média é de 0,7%, mas pode chegar a 0,9%. Mais prevalente nas mulheres, 1,1% de todas as mulheres e 0,3% dos homens, com praticamente todas as doenças de tecido conectivo. Na região autónoma da Madeira, se vocês conseguirem ver, sei que este gráfico é difícil, mas aqui em baixo temos uma prevalência de 0,2%, mais ou menos 535 pessoas com artrite reumatoide. É, como já vos disse, mais frequente na mulher do que no homem, de 3 para 1, com uma razão de 3 para 1. O pico de incidência normalmente é aos 50 anos e parece haver uma predisposição genética com HLA, DR4 e DR1. A sua etiopatogenia é extremamente complexa, há um contributo de múltiplos fatores. Pensa-se que há contributo de fatores ambientais, num doente geneticamente predisposto pode levar ao surgimento da doença. Dentre os fatores ambientais, um que é bastante claro é o tabagismo. Os doentes fumadores têm uma probabilidade quase 2 vezes superior de uma pessoa que não fuma, de um não fumador, a desenvolver esta doença. E depois temos também as infecções, quer bacterianas, quer virais. Bacterianas, por exemplo, da mucosa oral, podem condicionar, serem um trigger ambiental e condicionar o surgimento da doença, nomeadamente num doente com uma genética que possa predispor. O que é que, no fundo, parece haver com estes fatores ambientais? Eles fazem uma alteração das proteínas do indivíduo, fazem a citrulinação das proteínas, portanto, uma proteína que é uma proteína nossa normal, deixa de o ser e acaba por ser uma proteína mutada, não reconhecida como do próprio. E a partir daí, a ativação do sistema imune inato localmente e depois a ativação a partir daí do sistema imune adaptativo, que é propiciado quando temos a alteração no complexo Major desta compatibilidade com o aumento da expressão e da apresentação dos antigênios. A partir daí, do sistema imune adaptativo, nós temos a produção, a estimulação dos linfócitos T e depois os linfócitos B com produção de autoanticorpos. Isto é extremamente complexo e dá-se inicialmente nos nódulos linfáticos e posteriormente a nível da sinovial. O que é mais importante saber é que a nível da sinovial nós temos um processo inflamatório exuberante e crónico que leva à destruição não só da cartilagem, mas à destruição óssea a partir da ativação da atividade dos osteoclastos pelo ranco ligado.
Passando agora para a apresentação clínica, que acho que é o mais interessante. Vocês já sabem desde a última apresentação que o início normalmente da artrite reumatoide é insidioso. Okay? Então a gente vai começando com caixas, que se vão agravando ao longo do tempo. Mas isso é na maior parte dos doentes. Ela pode ter um início diferente, ela pode ter um início agudo ou subagudo, ok? Pode ter um início típico com envolvimento de uma ou duas articulações, até podem ser grandes articulações, e depois é que começa com as articulações mais periféricas e mais pequeninas. Pode ter um surgimento com uma tenossinovite, por exemplo, dos tensores, e só depois é que tem um envolvimento mais típico, nomeadamente as pequenas articulações, que eu vos falo já a seguir. Pode ser um quadro de reumatismo palindrómico, que é aquele reumatismo palindrómico que é um doente que não tem quaisquer manifestações, em poucas horas tem um processo inflamatório extremamente agudo numa determinada articulação, normalmente é monoarticular, e dura até um máximo de 48 horas. E isto são episódios recorrentes. Cerca de 1/3 dos doentes que têm o reumatismo palindrómico podem evoluir para a artrite reumatoide. Depois temos a artrite robusta, que é uma artrite bastante agressiva, erosiva, que surge normalmente nos homens mais velhos e homens que normalmente ou são agricultores ou têm um trabalho muito que recorrem muito ao esforço e ao uso da mão. Normalmente são pessoas que não se queixam, têm uma doença grave e não têm queixas nenhumas, daí a ser chamada robusta. Okay? Depois podemos ter o início da doença com manifestações extra-articulares, nomeadamente o envolvimento pulmonar. Pronto, na sua maioria o início é insidioso. Okay? Os sintomas sistémicos podem estar presentes e quando eles estão presentes normalmente é nos indivíduos mais idosos e normalmente são a fadiga, a febre e podem cursar com envolvimento muito semelhante à polimialgia reumática, nomeadamente com o envolvimento das cinturas escapulares, da cintura escapular e pélvica. Então, continuando então o envolvimento articular, nós temos na maior parte dos casos o envolvimento de articulações periféricas, ok? Normalmente as articulações das mãos, deixa-me só tirar aqui, desculpem lá, aqui o meu computador. Envolvimentos das mãos e, portanto, as características são de ritmo inflamatório, vocês já sabem que é pior com repouso, durante a noite e que tem uma rigidez matinal prolongada, acima de 1 hora e que melhora com o movimento. Aqui vocês têm as articulações que normalmente estão envolvidas, não é? É esta poliartrite simétrica que nas mãos envolve as metacarpofalângicas, interfalângicas proximais, depois acaba por envolver os punhos, e nos pés as metatarsofalángicas, interfalângicas proximais, de forma simétrica, na mão direita e esquerda, no pé direito e esquerdo. Para além dela ser simétrica, ela também é aditiva. Inicia-se normalmente pelas pequenas articulações e depois vai envolvendo articulações médias e articulações grandes. Como é óbvio, há outras articulações que podem estar envolvidas, mas que são menos frequentes. A articulação a nível C1 e C2, que confere uma situação grave ao doente se tivermos um quadro inflamatório importante naquele local, uma vez que pode haver lesão da apófise odontoideia, podemos ter uma separação de C1 e C2 e, portanto, haver lesão modular e, portanto, é extremamente importante nós sabermos quando o doente tem esse envolvimento, sobretudo em doentes que vão ser submetidos a uma cirurgia e que possam ser intubados orotraquealmente. Depois há outras articulações, como a TEM, a cricoaritenoideia, dando um quadro de, muitas vezes, do doente com comprometimento respiratório e depois envolvimento esternoclavicular. Praticamente quase todas as articulações podem estar envolvidas. Vocês veem aqui, neste exemplo, a artrite reumatoide, os punhos, como já vos disse, as metacarpofalângicas, interfalângicas proximais, depois avançando cotovelos, ombros, coxofemorais, joelhos, tibiotársicas, depois nos pés, aquelas já referidas. Se repararem, o envolvimento axial, excluindo os ombros e as coxofemorais, é sobretudo na coluna cervical, sobretudo entre C1 e C2, pela presença da sinovial. Depois, só para vos mostrar aqui um bocadinho a diferença com a osteoartrose. A osteoartrose, a localização as articulações envolvidas, aliás, são diferentes, as interfalângicas proximais, mas também as interfalângicas distais. Não vê aqui as metacarpofalângicas, não vê aqui o envolvimento dos punhos, vem aqui o envolvimento da trapézio metacarpiana, dando a risartrose, conhecida por risartrose, e depois
toda a coluna vertebral, não só a cervical, mas toda a coluna vertebral, as coxofemorais e os joelhos, que são articulações que suportam grandes cargas. E aqui a primeira metatarsofalange. Portanto, bastante diferente o envolvimento na artrite reumatoide. Aqui só para vos mostrar a mão reumatoide. Muitas vezes nós vem das mãos do doente, já conseguimos perceber qual é a doença que o doente tem, sobretudo se tem ou não artrite reumatoide. Aqui é muito típico, vocês veem as interfalângicas proximais muito tumefactas, fusiformes. Aqui já tem alterações de uma doença mais crónica e mais longa, que é o desvio cubital das metacarpofalângicas, dos dedos, com enrajada de vento, também podemos dizê-lo assim, ou então com o desvio radial do punho, dando uma mão em Z. Aqui temos a subida do cúbito. Isto pode ser quando temos o envolvimento da articulação radiocubital. O que acontece é que há a subida do cúbito, e se nós pressionarmos aqui, desce. Portanto, é uma articulação que fica extremamente instável, é chamado o punho em piano. O que é que acontece? Algumas vezes é quando há uma subida do cúbito, os tensores que passam aqui por cima, nomeadamente o do quinto dedo, podem ficar lesados, e é o que acontece aqui neste caso. Aqui não só o quinto, mas também o quarto extensor, o extensor do quarto e do quinto dedo ficam lesados e, portanto, o doente não consegue fazer a extensão. Aliás, a artrite reumatoide é a principal causa de rupturas tendinosas na mão. Aqui vocês têm também outras alterações, portanto, aqui a deformação em colo de cisne, em que tem uma hiperextensão das interfalângicas proximais e hiperflexão das interfalângicas distais, e o contrário, em botoneira, botonier, em que temos uma hiperflexão das interfalângicas proximais e hiperextensão das interfalângicas distais, e depois outra alteração também típica da artrite reumatoide, que é o polegar em Z. Passando para as manifestações que não são articulares. Normalmente as primeiras manifestações são articulares, mas com o prolongar da doença, em doentes do sexo masculino, em doentes com doença grave, que são seropositivos, vamos ter surgimento de manifestações extra-articulares. O síndrome de Zika, enquadrável ou não no síndrome de Sjögren secundário, portanto com xerostomia e xeroftalmia. O nódulos reumatoides. Os nódulos reumatoides são normalmente associados à elevada atividade da doença e ao sexo masculino, e que surgem nas superfícies extensoras, ok? Ou então zonas de maior pressão, como vem aqui nos dedos. Superfície extensora aqui no cotovelo é diferente dos estofos gotosos, que surgem mais acima, e vem aqui uma área de pressão com o surgimento de nódulo reumatoide. Depois, podemos ter também nódulos reumatoides, como vocês sabem, a nível pulmonar, que podem levantar até algumas dúvidas diagnósticas. Depois, a nível ocular, nós podemos ter, de facto, a keratoconjuntivite Zika enquadrável no síndrome de Zika ou no síndrome de Sjögren, mas podemos ter outras manifestações, como a episclerite, que é simples, não tem grande dor associada, mas depois podemos ter uma esclerite, que aí sim o doente tem queixas álgicas pronunciadas, e se não tratada atempadamente com terapêutica tópica e sistémica, podemos levar a uma região muito fina da esclerótida e temos uma escleromalácia perforans, que é o que temos aqui. Pronto, que é uma emergência oftalmológica. A uveíte é muito pouco frequente na artrite reumatoide, pode acontecer, mas é raro. A artrite reumatoide também pode ter envolvimento pulmonar, quer como doença pleural, com derrame pleural, normalmente é unilateral e é um exudado, ok? Quer o envolvimento intersticial. A doença intersticial pulmonar normalmente é um padrão do IP, como uma fibrose pulmonar extremamente importante, e pode ser uma primeira manifestação da doença, embora seja menos frequente. A doença nodular, como já vos disse, também pode surgir, e a neoplasia. A neoplasia, há uma maior probabilidade de surgimento de neoplasia do pulmão nos doentes com artrite reumatoide. Desculpem, é que isto tem aqui uma imagem que dificulta. Continuando as manifestações extra-articulares, estas são das mais importantes, as cardiovasculares. Isto porquê? Porque a aterosclerose é extremamente prevalente nos doentes com doenças reumáticas sistémicas. A doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade nos doentes com artrite reumatoide. O risco de desenvolvermos uma doença cardiovascular é extremamente elevado nos nossos doentes, não só pela terapêutica, os corticoides promovem, como é óbvio que vocês sabem, a aterosclerose, mas também pela própria doença e pelo processo inflamatório, que normalmente é muito exuberante. Aliás,
os doentes com anti-CCPs positivos têm, o anti-CCP positivo é um fator independente de risco de cardiopatia isquémica. Perceberam porquê? Porque há uma promoção da aterosclerose, porque há proteínas citrulinadas na placa aterosclerótica, ok? Portanto, os antigénios dos anticorpos dos anti-CCPs. Daí eles serem um fator independente de risco cardiovascular. Depois podemos ter outras manifestações. Deixa-me só dizer uma coisa, a aterosclerose, o surgimento da aterosclerose nos nossos doentes, nomeadamente o artrite reumatoide, é independente do doente ser diabético, ter hipercolesterolemia, ter hipertensão arterial. Tem um risco muito semelhante à diabetes mellitus. Não é nada desprezível, nada. Depois o outro envolvimento pode ser a pericardite, a miocardite e o derrame pericárdico. O derrame pericárdico não é assim tão frequente. Estes envolvimentos são muitas vezes percebidos só no momento da autópsia. Aqui vocês têm um derrame pericárdico numa doente do nosso serviço, aqui com colapso importante do ventrículo direito, portanto praticamente entamponamento cardíaco. Foi uma doente que teve de fazer uma pericardiocentese e manteve-se muito difícil o controle desta doença, sendo apenas possível com a terapêutica biológica. Depois, avançando, podemos ter também envolvimento vascular, podemos ter a vasculite reumatoide, como a artrite distal, ou seja, a obstrução de vasos mais periféricos, com lesões pontiformes periunguiais. Podemos ter o surgimento também de obstrução de vasos maiores e dar este quadro de gangrena digital. Podemos ter uma ulceração cutânea muito semelhante ao pioderma gangrenoso. Quando temos o envolvimento dos vasos nervorum, uma neuropatia periférica, que é uma mononeurite multiplex ou polineuropatia, uma púrpura palpável ou mesmo artrite visceral. Depois, a nível hematológico, é mais fácil, portanto, podemos ter um quadro de anemia, doença crónica. Normalmente surge, sobretudo, uma trombocitose no contexto da inflamação e não uma trombocitopenia. Isso é muito pouco frequente. Podemos ter também o surgimento do síndrome de Felt, normalmente em doentes com longa atividade da doença, em que a parte articular já quase não dá sintomas. Podemos ter o surgimento desta doença, nomeadamente em doentes que já têm muitas manifestações extra-articulares. E o síndrome de Felt tem esta tríade de artrite reumatoide, neutropenia e esplenomegalia. Nestes doentes com síndrome de Felt, temos o surgimento mais provável de doenças linfoproliferativas, quer leucemia, quer linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. No global, os doentes com artrite reumatoide têm uma probabilidade 2 a 3 vezes maior de ter este tipo de doenças, face à população em geral. E depois podemos ter também a amiloidose secundária. Analiticamente, aqui novamente, o que é que nós podemos ter? Novamente a anemia, a trombocitose, como é óbvio, o aumento dos parâmetros inflamatórios, a positividade para o fator reumatoide e os anti-CCPs, ou ACPA, algumas vezes vocês vão ver o ACPA, portanto a ACPA, mas lembrem-se que até 30% dos doentes não têm a positividade para o fator reumatoide ou anti-CCP. A nível de radiográfico, o que é que nós vamos ver? Portanto, nós normalmente pedimos sempre radiografias de mãos e pés e depois as articulações afetadas e sempre o raio-x tórax. Para aquilo que eu vos disse, podemos ter envolvimento pulmonar, portanto o raio-x tórax é importante. E também para excluir, por exemplo, um processo infeccioso, é importante nós termos sempre o raio-x tórax numa avaliação inicial do doente. A nível da radiografia, por exemplo, das mãos, o que é que nós vamos ter? A dita osteopenia periarticular ou osteopenia em banda, que ocupa as articulações envolvidas, a dita diminuição da interlinha articular, como se vê bem aqui, e depois, com o passar do tempo, portanto isto é a progressão radiográfica normal de um doente com artrite reumatoide, sobretudo se não tiver terapêutica adequada, o surgimento de erosões ósseas, ok? Portanto, aqui desapareceu a interlinha articular e aqui o surgimento, nestas duas últimas imagens, de erosões ósseas. Aqui, só para vocês verem a diferença, artrite reumatoide, osteoartrose, já vos mostrei da última vez, mas só para solidificar um bocadinho mais isto, na artrite reumatoide temos um processo inflamatório dentro da articulação, portanto, com envolvimento do compartimento, por exemplo, aqui no gêmeo, compartimento interno e externo. Na osteoartrose, o envolvimento é sobretudo do compartimento interno, portanto, é assimétrico, enquanto que na artrite reumatoide é assimétrico. Só uma coisa que eu não sei se vos disse da última vez, sempre que pedem radiografias, mãos, pés, pedem duas incidências, precisamente para vermos
se aquelas alterações são mesmo erosões ósseas, porque temos de ver nas duas incidências perceber se não há cortical óssea, se ela de facto para ali na erosão. E temos de pedir sempre bilateral, mão direita, mão esquerda, e nas situações que sejam importantes, imaginando pedir a radiografia das bacias dos joelhos, pedir em carga para percebermos a interlinha articular. Se o doente estiver deitado, a interlinha articular está boa. Se o doente estiver de pé, em carga, provavelmente a interlinha articular quase que desaparece. Pronto, aqui é da mesma doente do derrame pericárdico, só para vocês verem, esta mulher anda incrivelmente e para vocês verem o poder destrutivo da artrite reumatoide, aqui com uma subluxação praticamente completa da quinta metacarpofalângica, múltiplas erosões, é mais claro aqui a nível do pé, como vocês veem, as metatarsofalángicas, isto até parecia aquela lesão da psoríase em penicillin cup, mas ela tem mesmo artrite reumatoide muito deformante, extremamente grave. Como vocês veem aqui, muitas vezes nós procuramos erosões para percebermos que estamos perante uma artrite reumatoide e onde é que as vamos procurar? Inicialmente aqui, na quinta metatarsofalangica, que é dos locais que surge numa fase mais precoce. Depois, para complementar, podemos ter a ecografia ajuda-nos no diagnóstico e ajuda-nos no follow-up. Diagnostica, muitas vezes é difícil perceber objetivamente se o doente tem inflamação articular, se tem sinovite ou não, e a ecografia, quer pela escala de cinzentos, quer pelo Doppler permite-nos perceber se há artrite e se há erosões numa fase mais precoce. E permite-nos também fazer um follow-up, pela mesma razão. É difícil algumas vezes perceber se o doente tem artrite ou não, se o doente não tem ao exame objetivo artrite, mas tem muitas queixas, muitas vezes pedimos ecografia que nos ajuda no follow-up e precisa se é necessário ou não subir a terapêutica, a escalar a terapêutica. Aqui, os critérios de classificação. Os critérios de classificação, como o próprio nome diz, são critérios de classificação, ou seja, eles são importantes nos ensaios clínicos para classificar um doente, introduzir o doente no ensaio clínico e classificá-lo como tendo artrite reumatoide. Não são critérios diagnósticos, não é porque o doente não cumprir estes critérios que eu não vou diagnosticar o doente com artrite reumatoide. Mas a verdade é que eles nos ajudam. Eles mostram-nos qual é o envolvimento articular mais típico, o perfil imunológico, os reagentes de fase aguda e a duração. Portanto, o mais provável. Daqui, vocês podem usar, como é óbvio, os critérios de classificação para vos ajudarem a diagnosticar. E como vocês veem aqui, portanto, temos a parte do envolvimento articular, nós temos de ter pelo menos 6 pontos. E como é óbvio, se tivermos mais de 10 articulações, tendo pelo menos uma pequena, temos logo 5 pontos. Portanto, mais um destes parâmetros e temos a classificação da artrite reumatoide. O perfil imunológico, como é óbvio, é mais importante, temos fator reumatoide e CDPs positivos altos, termos reagentes de fase aguda elevados e temos uma duração dos sintomas acima das 6 semanas. Passando agora para a parte do tratamento, o que é importante no tratamento? O importante no tratamento é a remissão clínica, ou seja, é introduzir o mais rapidamente possível a terapêutica, diagnosticar o doente e induzir remissão pela início terapêutica o mais precocemente possível. Porquê? Para prevenir erosões, para evitar deformações e para não haver incapacidade de doente realizar as atividades de vida diária que muitas vezes acontece, ok? E o que é que nós fazemos? O controle da doença e o início da terapêutica não é só à base da corticoterapia, isso já era, isso é muito no passado. O controle da terapêutica, da doença é muito pelas novas drogas, que são as drogas modificadoras das doenças reumáticas, portanto, os sintéticos e os biológicos, inicialmente sempre começando dos sintéticos e só depois avançando para os biológicos. Aqui que vocês têm demonstrado é o DAS28. Nós vamos, numa tentativa de sermos o mais objetivo possível, nós foram criados e usamos muito os índices compostos. Aqui tem a exemplificação do DAS28. No DAS28 o que é que nós fazemos? Calculamos articulações dolorosas, tumefactas, AVS e a avaliação global da atividade da doença pelo doente. Fazemos o cálculo e depois vamos ter um valor e vamos enquadrá-lo aqui ou na remissão, dependendo do valor que ele tem, portanto se for abaixo de 3.6, baixa atividade igual a menos 3.2, entre 3.2 e 5.1 atividade moderada e doença muito ativa acima de 5.1. Portanto isto ajuda-nos a perceber quando é que quando é que devemos escalar a terapêutica ao doente, ou pelo contrário, saber se o doente está bem controlado e podemos começar a reduzir a terapêutica.
O tratamento, a parte inicial é sempre não farmacológico, como é óbvio, educação do doente, explicar ao doente que é uma doença crónica, que se não for tratada atempadamente, quais são as repercussões, que tipo de tratamentos é que temos, etc. Isto é transversal a todas as doenças. E depois promover o exercício físico. E aqui só vos mostro no site da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, tem vários itens com as doenças que os doentes podem pesquisar e tem algumas explicações que são muito úteis. Depois avançamos para o farmacológico. Os AINES podem ser utilizados numa fase inicial para o controlo álgico. Depois os corticoides sistémicos são muito importantes. Os corticoides sistémicos permitem-nos controlar muito rapidamente o processo inflamatório. Mas como é óbvio, quando os usamos temos de posteriormente reduzir a dose, a menor dose possível, obviamente, para evitarmos o surgimento de efeitos secundários. Depois temos os DMARDs sintéticos, o metotrexato, leflunomida, sulfasalazina. O metotrexato mais usado, portanto, a nível de comprimidos, ou podem ser feito por comprimidos ou por injeções subcutâneas, e é um medicamento que deve ser logo iniciado quando temos um doente com este quadro de artrite reumatoide ou uma poliartrite de outra causa. Depois, se não tivermos resposta aos DMARDs sintéticos, avançar para os biológicos, os anti-TNF, anti-interleucina 6, anti-CD20, etc. Temos várias opções. E agora, mais recentemente, temos os inibidores da JAK, que não são biológicos, portanto, são comprimidos, têm essa facilidade, porque os DMARDs biológicos normalmente ou são subcutâneos ou são endovenosos. Estes novos medicamentos são os inibidores da JAK e permitem que o doente esteja em casa e faça a medicação, porque são por via oral. E permitem controlar muito rapidamente as queixas álgicas e a doença, tal como os biológicos. Os fatores de mau prognóstico, muito rapidamente. Elevação, isto é perceptível, não é? A elevação dos reagentes de fase aguda, a presença, as seropositivas, ou seja, um fator reumatoide e um TCCP em elevados níveis, são fatores de mau prognóstico. O surgimento de erosões precoces, a moderada e elevada atividade da doença, por exemplo, aquele índice do DAS 28, a falência terapêutica, nomeadamente aos DMARDs ou a combinação destes, e depois a combinação de todos estes itens que eu vos falei acima. O que é que podemos fazer quando temos este doente? Temos de ser agressivos no tratamento, ok? Para evitar aquelas erosões e aquela incapacidade do doente. Portanto, diagnóstico atempado, início rápido do tratamento. Vamos passar para o Sjögren. Boa tarde, eu vou então falar sobre o síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune crónica que se inclui nas síndromes reumáticas sistémicas e que se caracteriza pela infiltração linfocítica das glândulas exócrinas. Em termos de epidemiologia, a prevalência na população geral é de cerca de 1%, no entanto, esta percentagem é muito superior se estivermos a considerar apenas doentes com doenças do tecido conjuntivo. É muito mais frequente no sexo feminino, numa razão de 14 a 24 para 1, e o pico de incidência é entre a quarta e sexta décadas de vida. Já estou a tentar. Já está. O síndrome de Sjögren poderá ser primário quando surge isoladamente ou secundário quando surge em associação com outras doenças autoimunes, as quais se destaca a artrite reumatoide, a esclerose sistémica e o lúpus eritematoso sistémico pela sua maior frequência. Em termos de fisiopatologia, estão associados fatores genéticos, ambientais e até mesmo hormonais. Aqui a quebra de produção de estrogénios é explicar o porquê do nosso grupo de doentes com Sjögren serem mulheres perimenopáusicas, e aqui infecções víricas, nomeadamente por vírus como por exemplo o Coxsackie, que podem ser os estímulos para o início de uma reação inflamatória desregulada num doente que tenha predisposição genética, nomeadamente por polimorfismos nos genes HLA, como a maior frequência dos genes HLA-DR2 e DR3 e menor frequência dos HLA-DR4 que surge no síndrome de Sjögren primário. Correntemente desta resposta inflamatória desregulada, há uma ativação e infiltração exagerada de linfócitos e, além disso, há uma produção de autoantigénios pelas células epiteliais, contra as quais vão ser produzidos autoanticorpos que são depois encontrados no plasma destes doentes, nomeadamente o anti-SSA e o anti-SSB, e pode até mesmo ser produzido o fator reumatoide.
todos estes eventos vão conduzir a uma progressiva infiltração linfocítica e destruição de células epiteliais que vão, portanto, levar à hipofunção das glândulas exócrinas e que vão resultar na tal síndrome SICA, que é o que domina o quadro clínico da síndrome de Sjögren. Xerostomia, xeroftalmia, pele seca, pronto. Relativamente ao envolvimento da cavidade oral, os doentes referem a sensação de boca seca frequente, incapacidade para deglutição dos alimentos sem a ajuda de água, podem até mesmo referir dor na deglutição associada à hipertrofia das glândulas salivares. Uma vez que a saliva tem um efeito antisséptico, tem a maior predisposição para cáries e para doenças fúngicas da cavidade oral, nomeadamente a candidíase. Ao exame objetivo, além destas alterações dentárias, podemos observar uma língua desidratada e eritematosa e, numa fase mais avançada, a atrofia das papilas filiformes, como tem nesta imagem. Como tem aqui nesta imagem. Pode ainda haver uma hipertrofia da glândula parótida, mais comum nos doentes com síndrome de Sjögren primário do que secundário. Relativamente ao envolvimento ocular, os doentes referem a sensação de areia nos olhos, de ardor ocular, comichão, até mesmo fadiga ocular e apresentam-se frequentemente com o olho vermelho. Pode chegar a um grau de gravidade de diminuição da acuidade visual e de fossosensibilidade que inclui a queratoconjuntivite SICA. E aqui também uma maior predisposição para infecções do globo ocular. Relativamente à pele, os doentes também apresentam-se frequentemente com pele seca e podem apresentar também secura vaginal, que se manifesta com dispareunia e prurido vaginal. Também as glândulas exócrinas do trato respiratório, que vai manifestar-se com rouquidão, tosse seca crónica e até mesmo em termos de otorríneo, a maior frequência de otites médias e externas relacionadas com alterações da produção de cerumen. Finalmente, em relação às glândulas exócrinas do trato gastrointestinal, em que podemos ter aqui uma pancreatite subclínica e uma gastrite crónica, e aproveito aqui para relembrar que nestes doentes ainda é mais importante a exclusão da infecção por Helicobacter pylori devido à possível relação com o linfoma malte. Relativamente ao envolvimento extraglandular, vamos então por sistemas, começando pelos sintomas constitucionais. O doente pode apresentar-se com uma febre de baixo grau, principalmente se tiver os anticorpos positivos, e pode apresentar a fadiga, que muitas vezes é até o sintoma mais incapacitante da síndrome de Sjögren. E se o doente tiver fracos mecanismos de coping com a fadiga, esta pode evoluir para um quadro de dor generalizada e aqui poderá haver uma coexistência com a fibromialgia. Pode também apresentar poliadenopatias, cujas características devem ser vigiadas, uma vez que a complicação mais temida da síndrome de Sjögren é a transformação linfomatosa. O aparelho musculoesquelético é frequentemente envolvido, cerca de 75% dos doentes podem referir a artralgias e pode haver mesmo uma poliartrite simétrica das pequenas articulações, que geralmente não é erosiva nem deformante, a menos que esteja associada à artrite reumatoide, como já vimos, pode-se dar uma artrite muito erosiva e muito deformativa. As mialgias também são comuns, no entanto, a miopatia em si é rara. Relativamente ao envolvimento cutâneo, sendo da parte das glândulas exócrinas, os doentes, principalmente os doentes com síndrome de Sjögren primário que têm anticorpos anti-SSA, podem apresentar estas lesões eritematosas anulares que assemelham-se muito às lesões do lúpus subagudo e que têm um caráter policíclico e que são fotossensíveis. Podem também apresentar uma fasciculite, que vai se manifestar com púrpura palpável, urticária e úlceras cutâneas, e ainda alterações da pigmentação e alopécia. O envolvimento pulmonar pode ser brônquico ou intersticial, sendo o envolvimento brônquico mais frequente. Até um quarto dos doentes têm alteração das provas de função respiratória, no entanto, geralmente sem significado clínico. Em relação ao envolvimento pulmonar, é dizer que o derrame pleural é raro e, portanto, a ocorrência de derrame pleural deve fazer suscitar a dúvida se haverá outra doença do tecido conjuntivo associada.
Já o derrame pericárdio, que é mais passível de ocorrer no síndrome de Sjögren, e a manifestação cardiovascular mais comum no síndrome de Sjögren é o fenómeno de Raynaud, que na síndrome de Sjögren primária geralmente é ligeiro e não cursa com lesões das extremidades distais. Relativamente às manifestações cardiovasculares, a referir também assim as complicações em termos dos efeitos de grávidas com anticorpos anti-SSA e anti-SSB positivos, nomeadamente o bloqueio de condução cardíaco congénito e lúpus eritematoso neonatal, que são passíveis de serem prevenidas através de terapêutica. Relativamente à nefrologia, à acidose tubular renal tipo 1 e a nefrocalcinose, já o envolvimento glomerular é raro, mas pode surgir sim num síndrome de Sjögren secundário, por exemplo, a esclerose sistémica. A tal transformação linfomatosa da síndrome de Sjögren, e aqui temos as características das aneuropatias, a presença de organomegálias ou o aumento doloroso e persistente das glândulas salivares, sem uma causa infecciosa que a justifique, deve levar a uma maior cautela. O envolvimento neurológico é sobretudo através de uma neuropatia periférica, no entanto pode haver atingimento do sistema nervoso central e podem surgir doenças autoimunes de outros órgãos, nomeadamente a tiroidite autoimune em até 1/3 dos doentes, e a hepatite autoimune, colangite autoimune e finalmente uma coisa que está frequentemente associada com várias doenças reumáticas, que é a depressão. Analiticamente, os doentes apresentam frequentemente um aumento da velocidade de sedimentação, no entanto, como uma proteína C reativa normal, têm uma anemia característica da doença inflamatória e não tão frequente, mas podem apresentar citopenias, leucopenia e trombocitopenia. A hipergamaglobulinemia também é relativamente frequente e esta deve ser vigiada seriadamente em consulta. Muito importante a presença dos anticorpos antinucleares e, nomeadamente, a presença dos anticorpos anti-SSA e anti-SSB, que são aqueles que são mais específicos para a síndrome de Sjögren. O fator reumatoide pode estar positivo em até 60% dos doentes, sem, no entanto, haver uma síndrome de Sjögren secundária à artrite reumatoide. O fator reumatoide é muito sensível, mas também muito inespecífico. Os doentes podem apresentar, não muito frequentemente, hipocomplementémia e crioglobulinemia, mas é importante pesquisar a presença do consumo do complemento e a crioglobulinemia, uma vez que estes doentes têm uma maior propensão à transformação linfomatosa. Aqui no quadro ao lado tem algumas alterações que podem surgir associadas ao envolvimento extraglandular de outros órgãos, por exemplo, a hiperamilasemia, o aumento das transaminases, a alteração das provas hepáticas ou a acidose metabólica com a hipokaliemia. Outros métodos complementares diagnósticos são, por exemplo, métodos usados para avaliar a capacidade funcional das glândulas salivares, como a cialometria, que quantifica a produção de saliva, e a cintigrafia, que permite avaliar a capacidade de captação e de eliminação e também a velocidade de tecnésia pelas glândulas salivares após a sua infusão endovenosa. Relativamente à avaliação do envolvimento ocular, é utilizado o teste do score Rosa Bengala, que avalia o grau da keratoconjuntivite zica através da aplicação de um corante. E um teste mais conhecido, que é o teste de Schirmer, que é um teste que deve ser efetuado em olhos sem aplicação de anestesia local prévia, uma vez que é inserido um papel de filtro na pálpebra inferior e esse estímulo de corpo estranho estimula a produção de lágrima, e é deixado lá o papel durante 5 minutos e se durante esses 5 minutos menos de 5 milímetros forem preenchidos, com esta cor como se vê aqui na imagem, estamos perante um teste positivo. Depois, a biópsia das glândulas salivares minor, que faz através de uma biópsia do lábio, é o gold standard para o diagnóstico. No entanto, não temos que fazer sempre que se quer fazer o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Normalmente é feita quando a serologia é negativa e a ecografia, que é apenas a referir que tem uma boa correlação
com a biópsia e tendo, portanto, uma elevada especificidade quando feita por operadores treinados. Relativamente à síndrome de Sjögren, também tem critérios de classificação definidos, como a Lídia já falou, não servem para fazer o diagnóstico, são critérios de classificação para usados para ensaios clínicos, no entanto, auxiliam no diagnóstico. Primeiro ia começar por falar sobre os critérios de exclusão. Nomeadamente o uso de fármacos anticolinérgicos por ser a causa mais frequente de sintomas secos, e outros fármacos também, como a fluoxetina, que também frequentemente dá língua seca, e o Flexiban. Outras situações a serem excluídas é antecedentes de radiação da cabeça e do pescoço, que podem cursar com fibrose das glândulas lacrimais e salivares. Uma infecção por hepatite C, uma vez que a hepatite C pode dar um quadro que cria bulimia mista, que poderá mimetizar um quadro de Sjögren. A infecção por vírus HIV, que pode dar um quadro de cialadenite, e outras doenças como o linfoma antigo, uma sarcoidose ou uma doença de enxerto versus hospedeiro. Os critérios são então 6 critérios, 2 deles clínicos e 4 baseados em exames complementares de diagnóstico. Os critérios clínicos baseiam-se nos sintomas oculares e o outro nos sintomas orais, e cada um deles tem 3 perguntas e o critério está preenchido quando pelo menos uma dessas perguntas é respondida de forma positiva. E aqui é chamar a atenção que eles consideram as queixas de xerostomia e xeroftalmia positivas quando estas já decorrem durante o período de 3 meses. Depois, os critérios relativos aos métodos complementares de diagnóstico, temos um critério para os métodos que avaliam o acometimento ocular, um teste de Schirmer ou um teste de Rosa-Bengala positivo, os testes que avaliam a função das glândulas salivares, por cialografia, por cialometria ou por cintigrafia, também apenas um destes dispositivos preenche o critério. E depois a presença de histopatologia compatível e outro critério para a serologia. Os autores descrevem aqui que o síndrome de Sjögren primário poderá ser definido como a presença de 4 daqueles 6 critérios, desde que um dos critérios seja a presença de serologia ou um exame anatomopatológico compatível, ou ainda a presença de 3 critérios dentro dos 4 referentes aos métodos complementares de diagnóstico. Relativamente ao síndrome de Sjögren secundário, os autores dizem que pode ser definido a partir da presença dos sintomas oculares ou dos sintomas orais associados a pelo menos 2 dos 4 critérios relativos a métodos complementares de diagnóstico. E finalmente, relativamente ao tratamento, a base do tratamento da síndrome de Sjögren é o alívio das queixas secas. O tratamento da xerostomia passa pela ingestão hídrica frequente, no entanto podem ser utilizadas outras estratégias como lubrificantes orais, o uso de saliva artificial, o uso de pastilhas ou gomas sem açúcar, mas poderá ser necessário o uso de fármacos colinérgicos como a pilocarpina, em que os doentes começam por tomar 5 mg por dia, e depois, conforme a tolerância, poderá ser aumentada até 3 vezes por dia. São tratadas também as complicações, como a candidíase oral e as lesões aftosas, e um pilar bastante importante no tratamento da xerostomia é uma higiene oral cuidada após cada refeição e apostar em elixires ricos em flúor e com pouco teor em álcool. Relativamente à hipertrofia que partilha apenas a aplicação local de calor e, em caso de sobreinfecção, a antibioterapia. A xeroftalmia, o tratamento baseia-se também na evicção de ambientes ventosos, baixa umidade, áreas de fumadores e no uso de lágrimas artificiais, em que se prefere lágrimas compostas de celulose e glicerina, e devem-se evitar lágrimas com conservantes que podem levar a hipersensibilidade, e poderá ser necessária a aplicação de gel lubrificante para uso noturno ou o uso tópico de ciclosporina A. Aqui a pilocarpina também dá um alívio sintomático e, em casos severos, poderá ser mesmo necessário proceder à obstrução temporária ou permanente do canal lacrimal.
Passando às manifestações extra-articulares, a fadiga, uma vez que não é um sintoma orgânico muito objetivável, pode passar despercebido, no entanto, como já vimos, pode ser o mais incapacitante, deve ser incentivada a prática regular de exercício aeróbio e pode ser mesmo necessária a toma de antidepressivos. Relativamente ao envolvimento musculoesquelético, dependendo do tipo de envolvimento e do número de articulações afetadas, várias opções estão disponíveis, os AINES, a infiltração local de corticoterapia nas articulações, e terapêuticas sistémicas como a corticoterapia oral em baixa dose, a hidroxicloroquina e o rituximab. O fenómeno de Raynaud, como já referi, quando primário, geralmente não é grave o suficiente para se justificar terapêutica farmacológica, passa apenas pela evicção ao frio. E aqui, quando temos envolvimento orgânico do pulmão, do rim ou neurológico, é necessário terapêuticas mais agressivas, como a corticoterapia em altas doses, marcos sintéticos, imunoglobulina, até mesmo terapêutica biológica. Vou avançar agora para o caso clínico. Se vocês tiverem alguma questão, eu vou abrir aqui o bate-papo e vocês vão perguntando, está bem? Isto é mesmo para discutirmos entre nós. Bem. Então temos uma mulher de 45 anos, caucasiana, administrativa, casada e com 2 filhos, previamente saudável, que vem à consulta com um quadro com 4 meses de evolução de dor de ritmo inflamatório, envolvendo os punhos, as metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. Portanto, tem aquelas características inflamatórias, portanto, surgem sobretudo no repouso, melhoram com o movimento, surgem no período noturno e de manhã o doente refere uma rigidez matinal prolongada. Uma rigidez matinal prolongada. Depois, um mês depois do início das queixas de dor articular, começou com tumefação, rubor e calor nessas mesmas articulações. Da história clínica não conseguimos apurar outra sintomatologia associada a esta parte articular, portanto, nem queixas secas, nem quadro sistémico, nem febre, nem queixas respiratórias, gastrointestinais ou geniturinárias. No que toca aos antecedentes pessoais e familiares, estes eram irrelevantes. Não fazia medicação habitual. Desculpa, só estou aqui a tentar abrir o bate-papo, mas isto com várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, objetivo a destacar a presença de uma poliartrite envolvendo os punhos, as metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. Ok? Desenvolvimento de outras articulações, mucosas, pele normal, auscultação cardiopulmonar sem alterações. Portanto, agora temos uma mulher com um quadro predominantemente articular, não é? Uma poliartrite simétrica envolvendo punhos, metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. Quais são as nossas primeiras hipóteses diagnósticas? Pronto, AR, mais. AR, ok, pronto. E mais alguém tem alguma questão? Então pronto, eu vou avançando. AR, toda a gente concorda que a AR é mais... Ui, esperem aí, desculpem. Então vá. Primeiro é uma mulher, não é? Portanto, a maior parte das doenças reumáticas, sobretudo as doenças de tecido conectivo, são mais frequentes nas mulheres. Dentro das doenças reumáticas, podemos escolher as espondiloartrites e a gota, que são mais frequentes nos homens. Então pronto, claro que a primeira hipótese diagnóstica seria a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistémico, o síndrome de Sjögren. Aqui podemos ter também a artrite psoriática, pensamos na mulher, mas a artrite psoriática, como é óbvio, também pode surgir na mulher e tem uma prevalência igual ao homem. Mas depois há outras coisas, a posição de cristais de pirofosfato de cálcio, polimialgia reumática, uma osteoartrose erosiva das mãos, etc. Mas depois pensamos, temos uma mulher de 45 anos, pronto, bloqueou isto, esperem, não. Depois pensamos que uma mulher de 45 anos risca artrite por posição de cristais de pirofosfato de cálcio, que normalmente são mais frequentes nas mulheres na pós-menopausa, polimialgia reumática mais de 50 anos. Poliartrite, ou seja, tem, para além das queixas inflamatórias, tem mesmo comprovado uma inflamação da articulação e nas interfalângicas proximais, metacarpofalângicas e punhos, portanto, osteoartrose erosiva das mãos não, porque é mais distal.
Portanto, mais provável, de facto, como vocês dizem, uma artrite reumatoide. Podemos ter o lúpus eritematoso sistémico, que tem começado aqui com uma poliartrite simétrica, mas a doente também não tem grandes manifestações. Normalmente a artrite no lúpus não é erosiva, a não ser que era o síndrome de subposição com a artrite reumatoide, que é o lúpus. E o síndrome de Sjögren também pode ser poliartrite simétrica, certo? Mas pronto, a doente não tinha outras manifestações que nos sugerisse, mas não os podemos ainda excluir. Depois a artrite psoriática também tem de surgir aqui. Com a artrite psoriática pode ter várias manifestações e pode ter um envolvimento periférico muito semelhante à artrite reumatoide. Portanto, embora ela não tenha manifestações cutâneas, mais ou menos 15% dos doentes primeiro têm artrite, só depois é que têm psoríase, ok? Portanto, não podemos excluir isto neste momento, embora menos provável, porque ela não tem história familiar nem pessoal de psoríase. Meios complementares de diagnóstico foram pedidos. Pronto, hemogramas não têm alterações, provas de função hepática, função renal bem, metabolismo fosfocálcio aqui também bem, portanto, mais um fator para excluirmos a artrite microcristalina. As serologias virais, RPR tudo negativo, mas sim os parâmetros inflamatórios aumentados, uma VS56 e uma PCR 3 mg por decilitro, ok? Mas aqui a imunidade era negativa, fator reumatóide anti-CPs negativos, os ANAs negativos, o N screening negativo. Radiograficamente não tinha grandes alterações, a não ser sobretudo uma tumefação dos tecidos moles, mas claro que nesta fase não tinha sequer erosões. Depois as radiografias dos pés e do tórax não tinham alterações. Então vai, e agora? Quais são as hipóteses de diagnóstico? Não tem, a nível imunológico está tudo negativo. Esperem, agora não consigo abrir isto. Por enquanto ainda não temos respostas. Espera aí que eu já não sei o que é que fiz. Para a partida de ecrã. Tirei a partida Sim, ecrã, não foi? sim. Ai, desculpem. Se for mais fácil, eu posso ir dizendo, doutora Lídia, que assim fica só concentrada no ecrã. Acho que é este. Mas os colegas ainda não disseram nada. Pronto, então vamos avançando. A poliartrite tem, aumento dos parâmetros inflamatórios tem, ok? Mas a imunidade nem sempre ajuda, podem ser negativas, não é? Por exemplo, na artrite psoriática é negativa, não temos fator reumatoide, é pouco frequente termos fator reumatoide, anti-CP é negativo, ANAS é tudo negativo, ok? Deixem-me só avançar aqui com o bonequinho. Portanto, mais provável continua a ser artrite reumatoide, porque até 30% das artrites reumatoides são seronegativas, não têm positividade de fator reumatoide e anti-CCP. O síndrome de Sjögren primário ainda não pode ser excluído totalmente, lá por não termos SSA e SSB não nos permite excluir. Mas a verdade é que não temos também grandes sintomas, não é? Depois do lúpus eritematoso sistémico, parece muito pouco provável. Tem um hemograma sem citopénias, não tem proteinúria, não tem um segmento urinário ativo, os ANAs negativos, o ANA screening negativo, parece muito pouco provável ser um lúpus. A artrite psoriática, talvez seja uma hipótese diagnóstica a manter. Portanto, o que é que nós fizemos? Uma ecografia. A ecografia pode nos ajudar no diagnóstico, como eu referi previamente. E o que é que ela tinha na ecografia? Uma coisa muito importante, que é ter tenossinovite do extensor cubital do carpo. Ela tinha sinovite com Doppler positivo em várias articulações, mas isso nós já tínhamos percebido. Mas ela tinha uma particularidade que é ter tenossinovite do extensor cubital do carpo, que é bastante típica nos doentes com artrite reumatoide. E, portanto, outras coisas que ela não tinha e que nos permite também excluir a artrite microcristalina, a deposição de pirofosfato de cálcio e a calcificação do ligamento triangular. A doente não tinha. Ok? Portanto, nesta fase vamos excluir o síndrome de Sjögren, não é? Portanto, temos aquelas alterações típicas da AR na ecografia e depois não temos grandes sintomas, não é? Que nos obriguem a, por exemplo, fazer uma biópsia das glândulas salivares. E aqui vou excluir, dado também esse achado ecográfico, a artrite psoriática com envolvimento periférico semelhante à artrite reumatoide. Contudo, nunca poderá ser completamente excluída, embora seja muito pouco provável. Portanto, temos uma artrite reumatoide seronegativa. Com DAS, nesta altura foi calculado um DAS 28 de 5.1, portanto temos uma doença ativa e, portanto, a doente começou corticoterapia sistémica com um valor de prednisolona de 20 mg, mas que depois fez um desmame progressivo e o mais rápido possível. E depois começamos logo metotrexato. Começamos com 10 mg e vamos subindo 5 mg por mês, complementado sempre por ácido fólico. O metotrexato é feito uma vez por semana, por comprimido ou por via subcutânea, e 2 dias depois faz o ácido fólico. Pelo menos 2 comprimidos, dependendo da dose de metotrexato, mas normalmente fazemos 2 comprimidos, também 10 mg.
e claro o carbonato cálcico com o calciferol, porque a doente estava a fazer corticoterapia sistémica. Nunca esquecer que a vacinação é importante nos nossos doentes, normalmente temos de tentar que os doentes tenham um plano nacional de vacinação atualizado, que façam as vacinas antipneumocócicas, a pré-venária, pneumo 23, que será repetida por pneumo 23 5 anos depois, e vacina da gripe anualmente, idealmente antes da terapêutica imunossupressora, mas muitas vezes isto não é possível. Só queria dizer mais uma coisa, imaginando que o doente tem uma artrite psoriática, a terapêutica é a mesma, ele tem uma poliartrite, nós vamos começar de março sintético, corticoterapia para controle rápido do processo inflamatório e metotrexato, ele tem uma poliartrite. Okay? Neste momento, como é óbvio, não tem uma durabilidade tão longa que não é uma coisa infecciosa, portanto vamos tratar a poliartrite. Quer seja artrite reumatoide, quer seja um síndrome de Sjögren, quer seja uma artrite psoriática, ok? Depois da reavaliação, normalmente destes doentes é feita às 4 semanas, ela aqui já estava bastante melhor, com o maior controle também dos parâmetros inflamatórios. Continuamos a escalar o metotrexato e a tentar reduzir o corticoide, e aos 3 meses a doente já estava muito mais controlada e, portanto, mantemos o metotrexato e reduzimos a prednisolona e, como é óbvio, os doentes têm de ser avaliados trimestralmente, quer do ponto de vista clínico, quer analítico, para perceber se há efeitos adversos ou se há necessidade de escalar terapêutica. Mas o que aconteceu 5 anos mais tarde? Ela começa com queixas de pele seca e os doentes dizem quase todos isto. Eu ponho tanto hidratante, por mais que eu hidrate, não adianta, tenho a pele sempre muito, muito seca. A boca é igual, acordo durante a noite para beber água, ando sempre com uma garrafinha de água na mão e na mesma continuo com a boca seca. E mesmo nos olhos, portanto, tenho sempre a sensação de ter o olho seco, sempre com areias nos olhos, é mesmo muito incomodativo. E ela começou esta combinação de sintomas. Não tinha evidência de xerotraque, não tinha queixo de tosse seca ou de envolvimento pulmonar. Ao exame objetivo, de facto, já tinha uma desidratação da mucosa oral e uma xerose cutânea e, portanto, depois desta apresentação da Margarida, atribuímos aqui o diagnóstico. Já temos aqui uma colega. Sjögren. Ok, pronto, não tinha visto a Mariana, Sjögren, 30% podem ser seronegativos, têm critérios articulares e BSR, e aqui pode ser um síndrome de Sjögren. Não se usa o termo seronegativo. É um síndrome de Sjögren secundário com a artrite reumatoide, portanto, cursam os dois. Mais ou menos entre 17% a 20% dos doentes com artrite reumatoide podem ter um síndrome de Sjögren secundário. Bem? Pronto, a terapêutica vai depender muito, desculpa que eu não consigo mudar. A terapêutica vai depender muito das manifestações. Aqui só para vos mostrar o que é que ela tinha analiticamente novo, tinha um hipergama. Foi pedida a avaliação oftalmológica e o teste de Schimmer era positivo, portanto naqueles 5 minutos não teve aquelas 5 centímetros de secreção, não é? Ocular, vá. E depois a cintigrafia das glândulas salivares também era sugestiva de estarmos perante um síndrome de Sjögren, ou seja, aqui tínhamos critérios de classificação para o síndrome de Sjögren secundário e era óbvio que a doente tinha um síndrome de Sjögren secundário associado à sua doença, à sua artrite reumatoide. O que é que nós podemos fazer? A terapêutica, a Margarida já falou, portanto, hidratar a pele, colir hidratante de lágrimas artificiais, aumentar o aporte de água, eventualmente a estimulação com coisas não farmacológicas como o sumo dos citrinos, que é muitas vezes o que eles fazem na cintigrafia das glândulas salivares, usar a pilocarpina, como a Margarida já falou, e eventualmente a hidroxicloroquina. Mas isto é tudo ajustável de acordo com as manifestações clínicas da doente, ok? Pronto, acham que ainda temos tempo para falar mais um bocadinho? Ou já estamos muito avançados? Bate-papo, alguém diz alguma coisa? Avançamos? Sim. Okay. Parece que sim, doutora Lídia. Então vá, lúpus eritematoso sistémico. Aquela doença que dá tanta manifestação sistémica que é aquela doença que é super interessante e que dá para termos múltiplas reuniões com os nossos colegas de várias especialidades. Então vá, é uma doença imunomediada com envolvimento multissistémico
e não é standardizado, ou seja, na artrite reumatoide a maior parte dos doentes tem envolvimento articular, não é? E é a primeira fase da doença é assim. No lúpus, os doentes entre si têm uma variabilidade tão grande de manifestações. Um pode começar com um envolvimento articular, outro com envolvimento neurológico, outro com envolvimento renal, percebem? Portanto, e é extremamente variável, as suas manifestações são extremamente variáveis. Também porque há a produção de múltiplos autoanticorpos e há imensos genes que podem dar suscetibilidade a desenvolver a doença. Por isso que o prognóstico do doente é variável. Pode haver o chamado lupinus, em que há uma artrite e ANAs positivos, aumentos de inflamatórios, anti-DNA positivo, e depois há doentes com situações extremamente graves, como nefrite lúpica. A prevalência é maior nos não caucasianos, sobretudo nas mulheres negras. Pode, a nível por cada 100 mil habitantes, pode atingir os 240 habitantes por cada 100 mil. Em Portugal, e de acordo com... Nós estamos a ver slides, a Angélica disse. Não sei se estão a ver slides. Não está a passar, doutora Lídia. Não? Estamos no lúpus eritematoso sistémico ainda. A sério? Sim. E agora? Se calhar tenho de fechar e voltar a abrir. Está? Ainda não. Não. Desculpem. Ok. Para quando a janela que eu foi fechada. Ok, eu não sei que janela que eu fechei. Aqui, talvez. Conseguem ver? Está a iniciar? Sim, agora sim. Ponha só no modo da apresentação. O computador está um bocadinho lento. Desculpa. Pronto, prevalência 20 a 240 por cada 100 mil habitantes, mais frequente nos não caucasianos. Em Portugal, e de acordo com o EpiReuma, na população portuguesa nós temos uma prevalência de 0,1%, mais nas mulheres, desculpem, muito mais nas mulheres do que nos homens, 0,2% no sexo feminino. Aqui na Madeira, uma prevalência muito semelhante, igual à artrite reumatoide, portanto 0,2%. De acordo com, fiz este cálculo de acordo com o censo de 2011, portanto é o valor que dá. Como já vos disse, é mais frequente nas mulheres, com uma razão de 9:1, e o pico de incidência é entre os 15 e os 45 anos, portanto a idade fértil. Normalmente, quando é abaixo dos 15 anos, a doença é ainda mais grave. Passei para trás. A etiopatogenia complexa, muito complexa, vários fatores ambientais como triggers, como prováveis triggers. Os raios ultravioleta ainda é um bocadinho controverso, mas sabemos que se não forem triggers da doença, são claramente fatores que agravam a doença. Portanto, o doente com lúpus, quando se expõe ao sol, tem o agravamento das manifestações cutâneas, mas também das manifestações articulares e da fadiga. Depois há outros fatores ambientais que parecem promover também o surgimento da doença. O tabagismo, mais uma vez, portanto, quem fuma deixe de fumar, porque realmente o tabagismo está nelas todas, vá. Os vírus como EBV também podem propiciar o surgimento da doença, pensa-se. Fármacos, é típico, por exemplo, a hidralazina pode induzir um lúpus desencadeado pelo fármaco, a isoniazida, os anti-TNF, que são fármacos que nós usamos, por isso é que nós normalmente fazemos avaliações com ANAs anualmente aos nossos doentes sobre anti-TNF. Depois outros vírus e dieta também podem ser triggers ambientais, normalmente, como vocês já sabem, indivíduos que têm predisposição genética. Há um processo inflamatório sistémico com criação de anticorpos e com posterior lesão de determinados órgãos, que também têm muito a ver com o tipo de anticorpo que é produzido. O mais importante é então a apresentação clínica. A apresentação clínica é muito variada, mas normalmente os doentes têm manifestações cutâneas e musculoesqueléticas, podem ter sintomas sistémicos ou constitucionais, como a fadiga, a febre baixa, a anorexia com perda de peso, normalmente em situações mais graves. As musculoesqueléticas são as poliartralgias ou mesmo a poliartrite, pode não haver poliartrite e os doentes terem só queixas de poliartralgias inflamatórias. Mialgias também podem surgir, a miosite também, mas é menos frequente. A artrite aqui, como vocês já vos disse, é não erosiva, é simétrica também, envolve sobretudo punhos e pequenas articulações das mãos e dos joelhos, como
no caso clínico prévio, mas normalmente não é erosiva e é redutível. Esta imagem aqui, portanto, temos aqui uma subluxação das metacarpofalanges com desvio cubital. Isto é redutível, na AR é raro isso ser redutível, ok? Aqui em colo de cisto também. Depois, manifestações cutâneas, são aquelas que nos lembramos, que nos fazem logo lembrar da doença. Temos a diferenciação entre as manifestações cutâneas agudas, o lúpus agudo, o subagudo e o crónico. Dentro do lúpus agudo nós temos o localizado, que é o rash, por exemplo, o rash malar, como vocês veem aqui. Não, este rash não afeta o sulco nasogeniano, ok? É típico, não afeta o sulco nasogeniano. Não confundir, por exemplo, com dermatomiosite, outras doenças como a rosácea, etc. Aqui temos isto, é simétrico, ok? Perdi o meu rato. É simétrico e não afeta o sulco nasogeniano. Depois temos aqui o lúpus subagudo. Se vocês... desculpem, só, e depois o lúpus agudo pode ter também difuso, portanto temos manifestações sistémicas, por exemplo, quando o doente nos aparece tem alterações quer a nível da face, quer a nível do tronco. Depois temos o lúpus subagudo, pode ser o lúpus anular. Se vocês repararem aqui, é muito parecido àquilo que a Margarida mostrou e é muito parecido àquilo que eu vos vou mostrar numa imagem do lúpus neonatal. A Margarida mostrou-vos um doente com síndrome de Sjögren com este tipo de alterações e disse-vos uma coisa que é certa, que é o que está associado ao SSA, ok? Os doentes com lúpus eritematoso sistémico que têm o SSA têm mais fotossensibilidade e têm mais propensão a terem este tipo de lúpus subagudo, como vocês veem, anular, convergente, com uma zona mais esbranquiçada no meio. Depois tem o lúpus crónico, dentro deste lúpus discoide. O lúpus discoide é assim assustador, não é? Como vocês podem ver, o cilo ficou com lesões cicatriciais importantes. Esteticamente, os doentes, pronto, sofrem um pouco. Portanto, é uma situação que nós devemos tentar tratar o mais rapidamente possível. O lúpus discoide não surge só na pele, pode surgir no couro cabeludo, pode surgir na mucosa oral, está bem? Então é importante estarmos sempre atentos. Aqui vocês veem o envolvimento com o lúpus discoide aqui a nível da pele. Estas zonas, algumas vezes podem ser confundidas estas manifestações cutâneas com a dermatomiosite, ok? Mas reparem que aqui o envolvimento é entre as articulações. Na parte da pele respectiva às articulações, não temos esse envolvimento. Na dermatomiosite acontece o contrário, ok? Temos as pápulas de Gottram que envolvem a parte articular. Depois o envolvimento das mucosas, as úlceras orais, normalmente as úlceras orais são mais no palato duro, podem ter também estas zonas também mais avermelhadas e muitas vezes os doentes não têm dor associada. Depois podem surgir outras manifestações também como a alopécia, como já vos falei, quer uma alopécia mais difusa, quer aquela alopécia areata, aquela alopécia mais circunscrita e mais empeladas. Eles até falam do cabelo, do lupus hair, do cabelo do doente com lupus, que na região da implantação do cabelo é muito mais frágil, o doente tem um cabelo muito rarefeito e é frágil de vários cabelos partidos. Portanto, e no global, o doente tem uma alopecia difusa, um cabelo muito menos forte. E isto pode predizer, de facto, que o doente tem uma doença ainda ativa. Depois, das restantes manifestações, podem ser várias. O envolvimento renal é daqueles mais conhecidos, não é? Podemos ter doença glomerular, podemos ter doença tubulointersticial ou vascular. Dentro da glomerular temos a nefrite lúpica da classe 1 à classe 6, 3 e 4 são as mais inflamatórias e as mais graves, ok? Depois podemos ter também o envolvimento intersticial mais ou menos, pode cursar em cerca de 60% também tem um envolvimento glomerular, e o vascular pode ser mesmo por lesão vascular direta ou acumulação de trombos, por exemplo, estamos a falar de um síndrome de corpos antifosfolípicos. Envolvimento cardiovascular, mais uma vez, o surgimento da aterosclerose precoce nos doentes, cardiopatia isquémica, tal como na artrite reumatoide, são extremamente importantes. Depois, pericardite, miocardite,
o derrame pericárdico, a patologia valvular, nomeadamente como a endocardite Lieberman-Sachs, é que a endocardite Lieberman-Sachs, portanto, é uma vegetação a nível valvular, sobretudo na válvula mitral, no folheto posterior, que não é infecciosa, ok? Portanto, surge com alguma frequência e também nos doentes que têm um síndrome de anticorpos antifosfolípicos associados. E aqui a doença coronária, ok? Não só pela aterosclerose, mas também por lesão direta vascular da doença coronária ou por trombos no contexto de um encéfalo secundário associado ao lúpus. O envolvimento pulmonar pode surgir, numa grande parte dos doentes até, portanto, a pleurite com o síndrome pleural, a pneumonite aguda, a doença intersticial pulmonar também pode surgir nestes doentes, hemorragia alveolar pode surgir, hipertensão arterial pulmonar é também uma preocupação dos doentes com lúpus eritematoso sistémico, uma verdadeira hipertensão arterial pulmonar, shrink lung syndrome, etc. Há várias manifestações de envolvimento pulmonar do lúpus eritematoso sistémico. Depois, envolvimento hematológico, faltam aqui algumas coisas, pronto, não sei, está aqui, não sei o que aconteceu, mas pronto. Tem uma anemia doença crónica, ou pelo contrário, uma anemia hemolítica, portanto, com aumento de LDH, diminuição da aptoglobina, bilirrubina indireta aumentada, etc. Portanto, uma anemia hemolítica autoimune, ou então uma anemia hemolítica num contexto de uma pulpa trombocitopénica trombótica, ou seja, microangiopática. Depois, na hemolítica autoimune com combos presente. Depois as leucopénias, no contexto de uma linfopénia e ou neutropénia, a linfopénia é bastante frequente nos doentes com lúpus eritematoso sistémico. A trombocitopénia também pode surgir nos doentes com lúpus eritematoso sistémico, num contexto de uma púrpura trombocitopénica imune, ou então numa púrpura trombocitopénica trombótica. Nos doentes com síndrome de anticorpos antifosfolípicos secundário também podemos ter uma trombocitopénia nesse contexto, mas normalmente para valores não tão baixos quanto nos casos anteriores. Okay? O SAFL cursa com trombocitopénia, mas não tão grave. Depois outras manifestações, o fenómeno de Raynaud, as linfadenopatias, os sintomas neuropsiquiátricos, falamos um pouco mais a seguir, os gastrointestinais e os oculares. Aqui podemos ter também uveites, esclerites, etc. Analiticamente, há coisas que eu já vos disse anteriormente, tanto a anemia, quer a doença crónica, quer a hemolítica, as citopénias, há o consumo das frações de complemento, C1, o de C3 e C4, aumento dos reagentes de fase aguda, VS e PCR, mas normalmente a PCR nunca é muito elevada. Okay? A PCR no lúpus eritematoso sistémico só eleva muito quando o doente tem serosite e quando tem uma doença infecciosa. Nessa altura também no contexto de doença infecciosa sobem os neutrófilos, ok? Ou seja, temos uma doença infecciosa e não uma atividade da doença. Quando temos a atividade da doença temos uma neutropenia. Neste caso, PCRs altas, o aumento dos neutrófilos provavelmente é um contexto infeccioso. Depois a urina pode-nos predizer que haja envolvimento renal, portanto devemos ter proteinúria, leucocitúria, eritrocitúria, dependemos se temos cilindros ou não, eritrocitários ou de leucócitos, vamos perceber onde é que é o local da lesão, e depois os autoanticorpos. Os autoanticorpos são vários, alguns mais específicos do que outros. Temos aqui o anti-dsDNA, que é extremamente específico e é um bom marcador da atividade da doença. Depois temos aqui o anti-SM, que é muito específico. Já fiz aqui, esperem só um bocadinho, que eu tenho que tirar isto aqui. Depois temos vários, portanto o RNP associado à doença mista do tecido conectivo também, portanto é uma doença que tem manifestações, que pode ter manifestações de polimiosite, lúpus e artrite reumatoide, esclerose sistémica. Também está mais associada a glomerulonefrite, o SSA e o SSB, eventualmente a síndrome de Sjögren secundário, que também pode surgir no lúpus eritematoso sistémico, e a fotossensibilidade. Muitas vezes aquele quadro de lesões cutâneas. Os antihistonas associados ao lúpus induzido por drogas, o anti-P-ribosomal associado a manifestações do sistema nervoso central e depois os antifosfolípidos, ok? Em 30% dos doentes e doentes que normalmente podem ter tido uma trombose arterial venosa e uma morbilidade obstétrica. A Margarida já falou disto muito rapidamente, portanto o SSA e o SSB, nós temos de pedir aos doentes, quer com Sjögren, quer com lúpus eritematoso sistémico, a serologias para percebermos se eles têm o SSA e o SSB, porque se o tiverem, uma grande porcentagem dos doentes podem ter gravidezes
com complicações, fetos com complicações. E isso aumenta à medida que os doentes vão tendo mais gravidez, ok? Portanto, podemos ter o quê? Lúpus neonatal, portanto, vejam as lesões e muito semelhantes àquele lúpus subagudo e aquelas manifestações cutâneas do Sjögren, portanto, associadas ao SSA. E depois o bloqueio cardíaco congénito. A partir das 16 semanas, os anticorpos passam a barreira placentária e a partir daí o doente pode ter o surgimento do bloqueio cardíaco congénito, portanto, um bloqueio completo. Antes de surgir o bloqueio completo e a partir das 16 semanas, temos de estar atentos a alterações da condução cardíaca do bebê para conseguirmos atuar rapidamente e evitar o bloqueio cardíaco congénito. A partir do momento em que surge o bloqueio cardíaco congénito, não há volta a dar. Portanto, temos de ser rápidos a atuar. Depois os antifosfolípidos, vamos falar rapidamente, desculpa, está tanta coisa para falar. Pode ser primário, pode ser secundário. No primário, 0,5% da população pode ter o síndrome de anticorpos antifosfolípidos. 10% destes doentes desenvolvem lúpus eritematoso isquémico em 10 anos. Só aqui uma coisa, regra de 1 em 5. Ou seja, 20% dos abortos recorrentes são devidos ao síndrome de anticorpos antifosfolípidos. 20% das tromboses venosas profundas e 20% dos AVCs em jovens, ou seja, em pessoas com menos de 50 anos. Ok? Portanto, é importante nestas situações pesquisar os anticorpos. Depois o secundário podem estar associados aos doentes com lúpus, por exemplo. Mais ou menos 50% dos doentes têm, 30 a 50% dos doentes têm os anticorpos positivos e metade destes desenvolvem um evento trombótico, ou seja, têm o diagnóstico do síndrome. Porquê? O síndrome não tem a ver só com critérios laboratoriais, tem também critérios clínicos. Portanto, temos de ter um episódio de trombose ou morbilidade obstétrica. A trombose, portanto, arterial venosa de pequenos vasos, morbilidade obstétrica, 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos, portanto, se a gestação tiver menos de 10 semanas, 3 ou mais. Uma morte fetal inexplicada em útero quando temos mais de 10 semanas, 10 ou mais semanas de gestação, ou então um nascimento com menos de 3 semanas, um ou mais nascimentos com menos de 34 semanas, condicionados por uma pré-eclâmpsia, e uma insuficiência placentária. Um destes critérios combinados com os critérios laboratoriais, portanto, com duas medições, separadas com o intervalo de 12 semanas, temos a definição do síndrome, ok? O anticardiolipina, o beta-2-glicoproteína, o anticoagulante lúpico. Várias outras manifestações do síndrome, as neurológicas, as cardíacas, renais com microangiopatia trombóticas, pulmonares com o TEP e desenvolvimento posterior de uma hipertensão pulmonar, as cutâneas e hematológicas também podem surgir no síndrome de anticorpos antifosfolípidos. Agora voltando ao nosso LES, exames de imagem, radiografias, mãos, pés, portanto das articulações envolvidas, eventualmente fazer o raio-x do tórax, eu normalmente peço sempre, se for necessário, se houver suspeita de envolvimento pulmonar, taco torácico de alta resolução, mesmo na artrite reumatoide e no síndrome de Sjögren, ecografia osteoarticular se houver dúvidas, ou ecocardiograma transtorácico, isso vai depender muito das manifestações também do doente e, por exemplo, dos autoanticorpos que o doente apresenta. Estes são os critérios mais antigos, já temos alguns critérios também de classificação, eles são quase todos de classificação. São os critérios SLIC 2012 que nos permitem classificar um doente como tendo um lúpus eritematoso sistémico quando temos mais de 4 critérios, 4 ou mais, sendo um deles clínico e um deles imunológico. Ou então, se temos uma biópsia renal com uma nefrite lúpica, nível histológico tem achados sugestivos de uma nefrite lúpica e um anti-DSNL, os danos positivos. Pronto, terapêutica não farmacológica é muito importante aqui, não só a informação do doente, o exercício físico, mas a proteção solar, fator protetor máximo, evitar a exposição solar em alturas de maior calor. Depois avançamos para o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico se queda muito no plaquenil. O plaquenil é muito importante, mas como é óbvio não é o suficiente e dependendo das manifestações do doente, nós vamos usar determinados fármacos. Por exemplo, o doente tem artrite, metotrexato, o doente tem envolvimento renal, que tipo de envolvimento renal? Há necessidade de usar azatiripina, há necessidade de usar micofenolato, há necessidade de usar ciclofosfamida, temos de avançar para outro tipo de fármacos. Portanto, isto vai depender muito das manifestações do doente e temos vários fármacos disponíveis para ser utilizados, inclusive terapêuticas biológicas, nomeadamente o belimumab, que é usado no lúpus eritematoso sistémico. Fatores de mau prognóstico, normalmente é o início tardio da doença ou muito jovem, portanto, crianças e pré-adolescentes, manifestações graves logo numa fase inicial, uma resposta lenta à terapêutica, a nefrite lúpica
3 e 4 e a presença destes autoanticorpos, portanto o RNP e o ETSM, que são preditores do surgimento de hipertensão arterial pulmonar. Não é só hipertensão pulmonar, é arterial pulmonar. Agora vou só falar rapidamente deste caso, só para vocês perceberem como é que o lúpus pode ser manhoso e ter manifestações um bocadinho atípicas daquilo que estamos habituados. Isto é uma rapariga, 37 anos, previamente saudável, que foi trazida ao serviço de urgência por uma tentativa de suicídio. Ela foi para o serviço de urgência da psiquiatria, esta doença foi vista no Hospital Garcia Dorta, quando ainda lá estava. Ela foi encaminhada do serviço de urgência da psiquiatria para o serviço de urgência da medicina. Inicialmente foi levada para a urgência por uma tentativa de suicídio enquadrável um signo psicótico atípico. Os colegas na altura acharam que seria uma coisa mais orgânica e, portanto, encaminharam para a medicina. O que é que se conseguiu apurar da história? Que ela tinha um quadro de poliartralgias inflamatórias periféricas 3 meses antes deste quadro. À chegada ao SU, mantinha-se muito sintomática, com múltiplas alucinações auditivas e visuais, com uma ideação delirante, encontrava-se febril. Iniciaram antipsicóticos ainda na urgência da psiquiatria e ela respondeu muito pouco. No que toca aos antecedentes pessoais e familiares, não é irrelevantes. Depois, ao exame objetivo, continuava com a ideação delirante, conteúdo persecutório, com múltiplas alucinações auditivas e visuais, com desorientação no tempo e no espaço, mas depois não tinha outras alterações. As mucosas estavam bem, a pele, que não tinha artrite. Portanto, as hipóteses diagnósticas foram logo colocadas: uma encefalite infecciosa, como é óbvio, uma doença bipolar que não podia ser excluída apesar de tudo, embora os colegas achassem que fosse orgânico. Porquê? Porque começou de uma forma muito súbita e a doente não tinha manifestações, não tinha historial de doença bipolar e tinha alucinações visuais. Depois, mas como é óbvio, a doença bipolar entrou para a hipótese diagnóstica e depois, com esta história das poliartralgias, poderia haver alguma doença reumática sistémica que condicionasse o envolvimento do sistema nervoso central e estes sintomas. Analiticamente, ela apresentava uma VS bastante alta, mas uma PCR, vejam que é miligramas por decilitro, uma PCR que não era assim muito alta, portanto 5 miligramas. Lembro-se de ter falado no lúpus, muitas vezes a PCR é pequenita, é baixa. Depois tinha hemograma sem alterações, a coagulação também bem, de serologias virais, etc. bem. A nível do líquido cefalorraquidiano, eles fizeram uma punção lombar, o líquido tinha 8 células, proteínas 35 e uma glicose 59. Nesta altura voltaram a iniciar os antipsicóticos e uma suspeita de uma encefalite quer bacteriana, quer viral, iniciaram ceftriaxone e aciclovir empiricamente. Nesta altura, os colegas já acharam que podia ser outra coisa e foi pedido também os fatores do complemento, o C3 e o C4, que se encontravam baixos. A nível do líquido cefalorraquidiano, os exames culturais foram todos negativos. O PCR para vírus neutrópicos também negativos. Posteriormente tivemos acesso também ao doseamento da IgA, IgM e IgG, que eram normais, não tínhamos bandas oligoclonais. A ressonância e o ECG não tinham quaisquer alterações e o ecocardiograma que fizeram tinha apenas um pequeno derrame pericárdico. Nesta altura e com esta hipocomplementémia, com estas alterações do líquido cefalorraquidiano, decidiram pedir a autoimunidade. Claro que artralgias de ritmo inflamatório, doente subfebril, aumento de esperamos de inflamação, hipocomplementémica, derrame pericárdico e má resposta aos antipsicóticos, pensou-se que pudéssemos estar com um envolvimento neuropsiquiátrico pelo lúpus eritematoso sistémico, com ou sem o SAF, porque mesmo os doentes que não têm SAF, mas têm os anticorpos positivos para o SAF, podem ter lesão parenquimatosa, não ser lesão vascular por trombos, por exemplo, mas podem ter lesão parenquimatosa direta pelos anticorpos. Portanto, têm de ser sempre pedidos, mesmo que não haja evidência de ter uma lesão vascular. Nesta altura, e uma vez que não tínhamos completamente excluído um contexto infeccioso, uma causa infecciosa, ela iniciou a imunoglobulina, 1 grama por quilo, 2 dias. Entretanto, houve uma facilidade bastante grande, temos acesso ao resultado dos ANAs e ao padrão
imunológico da doente, tínhamos os ANAs positivos, o anti-dsDNA positivo, o SSA aqui novamente e o anti-IP ribossomal, que é muito típico dos doentes que têm envolvimento neuropsiquiátrico, nomeadamente a psicose. O resto foi tudo negativo. Tínhamos já aqui uma doente que cumpria critérios de SLIC, obviamente, iniciou o expulso de metilprednisolona, uma vez que não houve grande resposta à imunoglobulina, e já tínhamos excluído nesta fase um processo infeccioso. Não respondeu à metilprednisolona, 1 grama dia, 3 dias, e portanto houve necessidade de escala terapêutica para ciclofosfamida, foi uma decisão bastante ponderada, uma vez que era uma mulher ainda de idade fértil, e ela fez os pulsos de ciclofosfamida. Ao final dos pulsos de ciclofosfamida e 2 semanas depois, ela teve uma melhoria clínica impressionante. Nesta fase, antes da ciclofosfamida, ela continuava com alucinações auditivas e visuais, todos os sons que ela ouvia achava que eram tiros, etc. E só depois da ciclofosfamida é que ela começamos a notar melhorias, e 2 semanas depois a doente teve uma reversão completa dos sintomas. 2 meses depois teve um retorno às atividades da vida diária. Portanto, como vocês veem, as manifestações podem ser várias e as primeiras manifestações podem ser tão diferentes como o surgimento de uma psicose no contexto do envolvimento neuropsiquiátrico do adulto. Pronto, já passamos muito do tempo. Tem alguma dúvida do caso clínico? Antes de passarmos a bate-papo, deixem-me ver. Temos uma colega a agradecer. Várias. Alguma questão? Desculpem o tempo, passamos muito. Para a próxima, a culpa foi minha, que eu achei que podíamos fazer isto tudo. Temos um colega com uma questão. Portanto, a terapia de manutenção da AR, naquela doente era para manter o metotrexato ad eternum. Depende, se ela se mantivesse sempre assintomática e muito bem do ponto de vista articular, mantínhamos o metotrexato. O metotrexato é extremamente importante. O metotrexato é extremamente importante, mesmo em doentes que estão a fazer biológicos. Porquê? Sabe-se que doentes que fazem biológicos alguns biológicos podem desenvolver anticorpos contra o fármaco, e o metotrexato ajuda, está bem? Que não se desenvolva. Portanto, o metotrexato é aquele fármaco, se conseguimos manter e se o doente tiver benefícios, a gente mantém sempre, ok? Há vários ensaios clínicos, vários estudos que eles percebem que doentes sobre outras terapêuticas, nomeadamente os últimos biológicos, os inibidores da JAK, são altamente eficazes, são melhores no controle da progressão radiográfica se tiverem metotrexato, ok? Temos mais uma pergunta. Já me perdi. Uma colega a perguntar a sensibilidade e especificidade do teste de Schreiner e da cintigrafia das glândulas salivares. Isto do Sjögren. Esperem, desculpa. Margarida, queres responder ou queres que eu responda? A Marina, a sensibilidade e especificidade do teste Schreiner. Margarida, estás aí? Margarida? Tens que ligar o som, Margarida. Não estamos a ouvir. Agora sim. Pronto, estava a dizer que estou aqui à procura dos valores. Pronto. Pronto, não sei de cor. Pronto, eles são muito, é assim, eles sozinhos não diagnosticam, obviamente, e por isso é que nós temos de sempre juntar aos sintomas, não é? Pronto, óbvio que pode haver outras causas que condicionem uma diminuição do teste de Schreiner, portanto, doenças infiltrativas podem condicionar uma redução do teste de Schreiner. Obviamente que não é totalmente específico do síndrome de Sjögren e, portanto, tem de ser sempre complementado com a sintomatologia. Depois, a cintigrafia das glândulas. A cintigrafia das glândulas salivares é a mesma coisa. É por isso que se nós não tivermos um SSA e um SSA positivos, temos de fazer uma biópsia e perceber se há infiltração linfocitária, porque há outras causas de diminuição da secreção glandular. Okay? Portanto, sarcoidose, amiloidose, portanto, tudo que é doenças infiltrativas podem levar à diminuição da secreção, portanto, não é totalmente específico. Há outras causas que levam a isso.
Exatamente, estava agora a ver a especificidade do teste de Schirmer é de apenas de 53%, enquanto, por exemplo, a biópsia é de 90% e a ecografia é comparável à biópsia. A biópsia tem de ser vista por alguém que Ecografia. por alguém que perceba, porque aquilo tem a ver com o número de linfócitos, de focos linfocitários que estão a infiltrar a glândula. E não é um valor de 2 ou 3 linfócitos, ok? A partir de 50, eles a nível histológico conseguem graduar o grau de infiltração a partir também do número de linfócitos por cada foco. Desculpem. Para já não parece ter mais questões, só as pessoas a agradecer e Naquela a felicitar. do Helder. Temos o Helder e a Mariana. Helder, pronto, isto, como te disse, metotrexato é muito importante, se conseguimos manter, ok, mas há outras opções, muitas vezes ele não é eficaz. Esquecemos de vos dizer uma coisa: doentes com elevado risco, fatores de mau prognóstico, ou seja, fator reumatoide, anticipais positivos, com erosões precoces, iniciamos o metotrexato, não responde, passamos para biológico, ok? Essas são as novas recomendações da EULAR. Doentes que não têm grandes fatores de mau prognóstico, podemos associar metotrexato à leflunomida, à flazopirina, e só depois, se não responder, avançar para as terapêuticas biológicas. Mas, na verdade, o metotrexato é aquele fármaco de suporte. O corticoide é extremamente importante para controlar a inflamação, okay? Para controlar a dor do doente, porque regride rapidamente a inflamação, mas o metotrexato vai ser o pilar da terapêutica. E o metotrexato demora a fazer efeito e demora a chegar à dose ótima, e por isso é que temos de pôr o corticoide. E algumas vezes outros analgésicos, mas normalmente com o corticoide não há necessidade. Pronto, o Helder agradeceu. Há mais questões. Este caso clínico não foi muito... Mais uma pergunta da Mafalda. Nos doentes com LES é também muito semelhante. As causas cardiovasculares e o envolvimento renal. Em alguns casos, o surgimento de neoplasias. Por exemplo, em mulheres jovens tem uma probabilidade maior de surgir a neoplasia do colo do útero. Por isso é que nós, normalmente, mulheres abaixo dos 26 anos devem ser vacinadas, se não o tiverem, devem ser vacinadas com a vacina do neoplasia do colo. Doença cardiovascular nas doenças reumáticas é extremamente prevalente. Eu acho que se fala tão pouco disto e é tão assustador, porque estamos a falar de doenças cardiovasculares associadas à diabetes, etc., é extremamente importante, mas nestas doenças também o risco assemelha-se, portanto, temos de pensar cada vez mais nessa parte. Estamos a pensar noutras coisas que não a artrite, envolvimento pulmonar, etc., mas a parte cardiovascular é mesmo muito, muito importante. Na AR, as principais causas são a cardiovascular, é a principal causa, no lúpus também, nomeadamente a cardiopatia isquémica, mas há outras causas de mortalidade que são também as neoplasias. Como a Margarida já disse, quer no Sjögren, quer na AR, quer no lúpus, há aumento do número de neoplasias hematológicas e não hematológicas. Mesmo noutras doenças como a esclerose sistémica, temos aumento da prevalência da neoplasia pulmonar, porque eles têm muito envolvimento pulmonar. São essas as principais causas. Doentes, mas também depende muito do tipo de envolvimento, por exemplo, renal que o doente tenha. Se o doente não for controlado atempadamente, vamos ter um doente com insuficiência renal, eventualmente em hemodiálise, portanto, óbvio que aí vai ter todos aqueles fatores de mau prognóstico associados à diálise. Ou doentes que têm uma nefrite lúpica em estadio 5, que têm muita proteinúria, um síndrome nefrótico muito importante, vão ter os efeitos secundários, portanto, deste síndrome nefrótico, e quer complicações cardiovasculares, infecciosas, etc. Luís Santos, indicam que eu Mais uma pergunta. O risco global Mas estás a falar de... Sim, estou a perceber que é um comentário, Luís, mas uma alteração da terapêutica
da AR, é assim. A nível cardiovascular, é um fator de risco. Isso é muito recente. Sim. Temos de ter por exemplo, valores de colesterol a níveis inferiores, por exemplo, nos doentes com doenças reumáticas sistémicas, na população em geral. A nível da doença reumática, tentá-la controlar o máximo possível, questionar o doente, sintomatologia de cansaço, dispneia para pequenos esforços, portanto, surgimento novo destes sintomas, realização da ECG e ecocardiograma são também importantes. Eu estava a falar, fala-se pouco no global e até mesmo na parte da reumatologia. Falarmos da parte cardiovascular é mais recente. Já há vários estudos a serem realizados, inclusivamente com o Doppler das artérias coronárias, feitas mesmo pelos colegas da reumatologia, para perceber como é que estas se comportam em doentes com determinadas terapêuticas e com doença mais ou menos controlada. Já sabemos que com doença menos controlada temos um aumento do risco. Nota. Mais alguma questão ou comentário? Penso que já demos tempo suficiente para todas as dúvidas e questões. Muito obrigada, doutora Lídia, novamente, por esta segunda sessão de reumatologia, muito útil, extensa, mas penso que muito útil para todos os presentes, tanto que temos tido internos como alunos e também especialistas, o que nos deixa muito satisfeitas. Algumas pessoas perguntaram se seria gravado. Nós vamos disponibilizar à semelhança de sessões anteriores a gravação e os slides da sessão vão ser enviados por e-mail. Mais uma vez agradecer à doutora Lídia e à doutora Margarida e aproveitamos para divulgar que na próxima semana o tema será anemias. Ainda não temos a data definitiva, mas assim que possível iremos divulgar. E pronto, penso que é isto. Doutora Lídia, não sei se quer fazer algum comentário final. Não, só se tiver uma pergunta, mas estou a ver que não. Está toda a gente a agradecer. Pronto, depois os slides também vão, os slides também vão para vos ajudar. Isto não estão assim tão completos, mas pronto, podem... Isso que é uma boa revisão. Ok. Pronto, muito obrigada a todos então. Obrigada, Margarida. Obrigada. Deus, até à próxima.